Valentão empurra a rapariga negra no baile de formatura. O que acontece a seguir choca o público. A música parou, as luzes piscantes congelaram e centenas de olhos fixaram-se no mesmo ponto. Nina Carter, em seu vestido azul marinho encharcado de ponche vermelho, não derramou uma única lágrima quando Jake Walters a empurrou para o chão. O silêncio durou apenas 3 segundos antes que a voz dele cortasse o ar como aço. Aquela foi a tua última vez, Jake. Jake. Ninguém imaginava que essa rapariga de 17 anos, sempre quieta nos cantos da biblioteca, carregava um segredo que transformaria completamente o baile da Westwood Academy em menos de 1 minuto. O valentão mais temido da escola estaria deitado imóvel no chão enquanto telemóveis capturavam cada segundo da sua humilhação. A Westwood Academy, em Portland, não era conhecida pela sua diversidade. Com mensalidades estratosféricas e uma tradição de 5 gerações, a escola acolhia principalmente filhos de empresários e políticos locais. Nena era uma das poucas alunas negras, filha de Terence, um professor universitário de literatura, e Diana, uma fisioterapeuta especializada em atletas de alto rendimento. O seu vestido azul marinho desenhado e costurado por ela mesma destacava-se entre as marcas caras e os vestidos de designer. Jake Walters, capitão da equipa de natação e herdeiro do maior concessionária de automóveis da região, nunca escondeu o seu desprezo pelos alunos bolsistas. O seu grupo, formado por Tyler, Marcos e Olivia, dominava os corredores com risadas altas e comentários sarcásticos durante um semestre inteiro. Nena suportou piadas sobre o seu cabelo, as suas roupas e até mesmo a profissão dos seus pais, sempre em silêncio, sempre observando como se estivesse estudando cada movimento deles. "Ei, bolsista, você se perdeu no caminho para a cozinha?" gritou Jake quando Na entrou no salão decorado. Algumas risadas nervosas irromperam. Outras pessoas desviaram o olhar envergonhadas. O DJ baixou o volume, sentindo a tensão crescer. Na simplesmente sorriu, ajeitou o vestido e continuou caminhando em direção à mesa de bebidas, mas Jake não estava satisfeito. Ele se aproximou rapidamente com os amigos formando um semicírculo atrás dele. "Você não entende? Pessoas como você servem as bebidas, não bebem." A sua voz carregava o veneno de alguém que nunca foi contradito. Na serviu-se de um ponche ignorando-o completamente. Foi o seu silêncio que acendeu a fúria de Jake. "Olha para mim quando estou a falar contigo", rosnou ele agarrando o braço de Na. O movimento foi rápido demais. Ele derrubou o copo da mão dela, derramando ponche por todo o seu vestido, meticulosamente feito à mão. A música parou, as câmaras apontaram e quando Na não reagiu, ele deu-lhe o empurrão que mudaria tudo. Na caiu, não como alguém desequilibrado, mas como alguém que escolhe cair. Os seus olhos fixos nos de Jake não mostravam medo ou vergonha, mostravam cálculo. "Foi a tua última vez, Jake", disse ela, levantando-se com uma fluidez estranha, quase atlética que ninguém na academia Westwood sabia. Era que Na não era apenas a filha de um fisioterapeuta. Ela treinava jiu-jitsu desde os 7 anos, enquanto as outras meninas faziam aulas de balé e piano. Nena estava a aprender a derrubar adversários 3 vezes maiores que ela. O treino não era apenas um hobby, era uma paixão que a levava a competições estaduais sempre longe dos olhos da escola. Jake riu estendendo os braços para o público, alimentando-se da atenção. "O que vais fazer agora, bolsista?" "Liga para o teu pai." Ele não percebeu a mudança na postura de Na, a forma como ela distribuía o peso entre os pés, a forma como os olhos dela analisavam cada ponto fraco do corpo dele. Se estás a acompanhar esta história, não te esqueças de subscrever para não perderes nenhum detalhe do que está prestes a acontecer. Porque quando Jake se aproximou novamente para um segundo empurrão, ninguém poderia ter previsto o que Nena faria a seguir em menos de 5 segundos. O baile de formatura se tornaria o palco da maior humilhação que a Westwood Academy já tinha testemunhado. E isso seria apenas o começo de uma guerra que Jake nunca imaginou que teria que lutar para se defender. "Jake", a voz de Marina Pierce cortou-o. Ar tenso do salão de baile, a melhor amiga de Na, presidente do clube de debate, colocou-se entre os dois, com os braços estendidos criando uma barreira física. Jake hesitou por um segundo.
O suficiente para que a situação mudasse completamente. Na moveu-se com uma velocidade que ninguém esperava. Num movimento fluido, agarrou o pulso estendido de Jake, virou o corpo e usou o peso dele contra si. O impacto foi brutal. O corpo do nadador de 1,90 caiu no chão polido com um baque que silenciou a música. Os telemóveis já estavam apontados, capturando o momento em que o valentão da Academia Westwood foi derrubado por uma rapariga 15 centímetros mais baixa e 20 quilos mais leve. Que raio! Gritou Jake com o rosto vermelho de vergonha enquanto tentava levantar-se. Na manteve a distância, a sua postura relaxada contradizendo a tensão crescente. Flashbacks das aulas de jiu-jitsu no dojo do seu tio Ricardo passaram pela sua mente. Anos de treino converteram-se em segundos de precisão perfeita. Não sabes com que me estás a meter-te, sibilou Jake, agora de pé, os seus amigos a fecharem um círculo ameaçador à sua volta. Nem tu, respondeu Nena, com a voz calma e controlada. A gravação daquele momento tornou-se viral antes mesmo do baile terminar. A estudante nocauteia a nadadora arrogante se tornou o vídeo mais partilhado nos grupos de mensagens da escola. Comentários, como ela pareceu uma lutadora profissional, e alguém sabe, o nome dela inundaram as redes sociais. Nina passou de invisível a lenda, em questão de minutos no carro a caminho de casa. Marina não conseguia parar de rir enquanto assistia ao vídeo pela 20ª vez. Na, tu és oficialmente a minha amas. Como é que aprendeste a fazer isso? Na sorriu ao ver as luzes da cidade pela janela. O meu tio Ricardo tem uma academia de jiu-jitsu no centro da cidade. Comecei a treinar quando tinha 7 anos, depois de algumas crianças me empurrarem no parque por ser diferente. O meu pai queria que eu aprendesse a defender-me. E por que nunca contaste a ninguém na escola? Porque nunca precisei de usar. Nina encolheu os ombros até hoje. O que ela não contou a Marina foi que aquela noite tinha partido algo dentro dela, uma barragem de paciência construída ao longo de meses. Cada comentário sobre o seu cabelo, cada risada durante as suas apresentações, cada olhar de desprezo nos corredores. Tudo tinha se acumulado até aquele momento, na manhã seguinte. Nena acordou com o telemóvel a explodir. Com notificações, o seu nome era mencionado. Em todas as conversas sobre a dança, alguns chamavam-na de heroína. Outros, principalmente os amigos do Jake, chamavam-na de agressiva e perigosa. A divisão na escola era clara. Os miúdos populares contra a miúda da bolsa de estudos. O pai dela, Terence, observava-a com preocupação durante o pequeno almoço. Eu vi o vídeo que está a circular, disse ele, ajustando os óculos de leitura. Estou orgulhoso de te defenderes, mas também estou preocupado. Conheço pessoas como aquele rapaz, eles não aceitam perder. Eu consigo cuidar de mim, pai, respondeu Na, espalhando geleiana torrada. Não duvido, só quero que saibas que as ações têm consequências. Os seus olhos gentis e sábios encontraram os dela, e algumas pessoas acreditam que a vingança é um direito. As palavras do pai provaram ser proféticas na segunda-feira. Na mal tinha chegado ao armário quando sentiu a mudança no clima. Os degraus a seguiram no corredor, alguns admirados, outros hostes. Na sua secretária, na sala de química, encontrou um bilhete anônimo. Vais arrepender-te durante o almoço, sussurrou Marina. Ouvi dizer que o Jake está furioso porque ele e os seus amigos estão a planear algo para até colocar no teu lugar. O telemóvel dela vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Campo de atletismo depois das aulas. Vem sozinha ou todos ficarão a saber sobre a tua família. Na congelou. O que sabiam ele sobre a sua família? Era apenas um blefe? O que foi? Perguntou Marina, percebendo a mudança na sua expressão. Nada importante. Na forçou um sorriso, guardando o telemóvel. Ela não contaria a ninguém sobre a mensagem. Algumas batalhas tinham de ser enfrentadas sozinha. As aulas da Tardese arrastaram enquanto Nena planeava os seus próximos passos. Ela tinha prometido a si mesma usar o jiu-jitsu apenas para defesa, nunca para atacar. Mas agora, presa numa armadilha óbvia, tinha de decidir entre fugir ou enfrentar a situação no campo de atletismo.
O sol começava a pôr-se quando ela chegou. O local parecia deserto, mas Nena sentia olhosa observá-la. Ela colocou a mochila nos ombros e caminhou até ao centro do campo, onde a luz alaranjada criava sombras longas. Achas mesmo que vais escapar depois de me humilhar, Nena? Percebeu que não estava a enfrentar apenas um adversário. Jake, Tyler, Marcus e Olivia surgiram de direções diferentes, cercando-a completamente. Tyler segurava um telemóvel claramente, a filmar 4 contra 1. Nena manteve a voz firme apesar de o coração estar a bater forte. Pensei que os nadadores tivessem mais honra. Isto não é sobre honra. Jake sorriu. Mas o sorriso não chegou aos olhos. Os olhos. É para te dar uma lição. Não há público aqui para te aplaudir. A estudiosa Na avaliou rapidamente as suas opções. Nas competições de jiu-jitsu, enfrentava um adversário de cada vez. Aqui, as regras eram diferentes. Ela poderia derrubar um, talvez 2, mais 4 e pior ainda. Tyler ainda estava a filmar. Provavelmente a planear usar o vídeo contra ela de alguma forma. Não precisas fazer isso. Na tentou dando um passo para trás. Oh, sim, temos, Jake. Ele deu um passo à frente, os olhos a arderem de raiva fria. Tudo estava perfeito até tu apareceres. Pessoas como tu precisas de entender o lugar deles. O primeiro empurrão veio de Marcus por trás, apanhando-a de surpresa. Na cambaleou para a frente diretamente para as mãos de Jake, que a agarrou com força pelos ombros. Olivia riu, pegando na mochila de Na e atirando-a no chão, espalhando livros e cadernos. Sem truques agora, não é? Jake sussurrou, apertando-lhe os ombros até se afastar. Marks tem 5 segundos para te ajoelhar e pedir desculpa. Talvez, se o vídeo for bom o suficiente, nós apenas o partilhemos com metade da escola. Na sentiu algo partir-se dentro dela, não de medo, mas de clareza. Isto já não era sobre um empurrão no baile de finalistas. Era sobre poder. Sobre quem tinha o direito de ocupar espaço. Sobre quem merecia respeito, enquanto Jake sorria. Certo da sua vitória, não percebeu a mudança nos olhos dela, não. Percebeu como ela de repente ajustou a sua postura. Ele não compreendeu que quando se sentia encurralada, Nina Carter não se rendia. Ela calculou o que Jake e os seus amigos não sabiam, era que o jiu-jitsu não era apenas sobre força, era sobre estratégia, e naquele momento cercada em campo, e em desvantagem numérica, Nena começava a formular um plano que transformaria a sua aparente derrota na maior humilhação que Jake Walters jamais enfrentaria. Na fixou os olhos em Jake, que ainda segurava os ombros dela com muita força. Os outros 3 os cercavam como lobos. Tyler filmava ansiosamente. Marcus e Olivia trocavam olhares de expectativa. A humilhação era o objetivo. O vídeo era a arma. 5 segundos. Jaque repetidamente apertando com mais força. 4. Nena relaxou os músculos completamente, uma técnica que o seu tio Ricardo chamava de falsa rendição. Jake, sentindo o corpo dela amolecer, sorriu vitorioso. E afrouxou um pouco o aperto. Foi o seu primeiro erro. 3. Você sabe qual é? A primeira regra do jiu-jitsu? Perguntou Nena com a voz tão calma quanto o centro de um furacão. A pergunta inesperada o confundiu. O que usar a força do seu oponente contra si mesmo, num movimento tão fluido como a água. Na virou o tronco, agarrou os pulsos de Jake e aplicou uma torção precisa. O som do nadador a gritar de surpresa encheu o campo vazio enquanto o seu corpo grande era atirado ao chão pela segunda vez em poucos dias. Oh, meu Deus! Exclamou Marcus desajeitadamente, dando um passo em frente. Na não perdeu tempo. Deslizou por baixo do braço estendido de Marcus, agarrou o cotovelo dele e usou o impulso para derrubar o rapaz de 85 quilos como uma pena. 2 movimentos, 2 adversários no chão. Tyler parou de filmar, paralisado, enquanto Olivia recuava com o rosto pálido de surpresa. Mas Jake já estava a levantar-se com uma fúria cega, substituindo qualquer estratégia. Sua cabra! Rugido ele, lançando-se como um touro. Na esquivou-se com precisão milimétrica, usando o próprio peso de Jake para desequilibrá-lo. O equilíbrio, aplicando uma chave de braço. Kel imobilizou instantaneamente.
A dor fez com que ele soltasse um grito agudo, nada parecido com a sua voz normalmente confiante. Tyler! Jake implorou, preso no chão. Faça alguma coisa. O rapaz hesitou, alternando olhares entre o telemóvel e a cena à sua frente. Finalmente, ele largou o aparelho e avançou desajeitadamente. Sem soltar Jake. Virou o corpo estendendo a perna num movimento circular que atingiu os joelhos de Tyler, derrubando-o com um baque em questão de segundos. 3 dos 4 agressores estavam imobilizados apenas. Olivia permanecia de pé, paralisada com o rosto uma máscara de choque e medo. O telemóvel, exigiu Nena, segurando Jake com força. Agora, e Olivia obedeceu, tirando o aparelho de Tyler com as mãos trêmulas e entregando-o a Na, que verificou rapidamente a gravação ainda estava ativa. Perfeito. Olhando diretamente para a câmara, ela falou com uma calma assustadora. Meu nome é Nina Carter, sou faixa marrom em jiu-jitsu. Durante meses eu aguentei insultos, piadas e olhares de desprezo nesta escola. Eu nunca reagi porque acreditava que vocês eram melhores do que isso. Eu estava errada. Ela fez uma pequena pausa, ajustando a pressão no braço de Jake, que gemeu. Este vídeo existe porque Jake, Tyler, Marcus e Olivia planeiam emboscar-me para me ensinar o meu lugar. Acho que a lição acabou por ser outrana. Soltou Jake, que se afastou rapidamente, massageando o braço. Marcus e Tyler levantaram-se lentamente, mantendo uma distância segura. Ninguém falava. O único som era a respiração ofegante dos 4. Vou guardar este vídeo em segurança. Se algo mais acontecer comigo, ou com qualquer outro aluno da escola, ele irá direto para a direção, para os pais, para o conselho escolar e, é claro, para as redes sociais. Olivia foi a primeira a recuperar a voz. Ninguém vai acreditar em ti, é a tua palavra contra a nossa. Na sorriu um sorriso discreto que não chegou aos olhos. Não exatamente, ela ergueu o celular revelando o que os 4 não tinham percebido. Marina Pierce estava na arquibancada, com o próprio celular a gravar tudo desde o início. Estavam tão concentrados na humilhação que não perceberam quem estava a assistir. Nena comentou enquanto Marina calmamente descia as escadas. O rosto de Jake ficou lívido. Isto não acaba aqui, ele ameaçou. Mas a sua voz tremia, traindo a sua insegurança. Tem razão, respondeu Nena enquanto recolhia os seus livros espalhados. Não acaba porque agora tem uma decisão importante. A tomar, ela atirou o telemóvel de volta para o Tyler, que o apanhou desajeitadamente. Podes continuar a ser quem és arrogante, cruel, preso à ideia de que alguns merecem mais respeito do que outros, ou podes começar a perceber que o mundo é maior do que a bolha em que vives. Marina aproximou-se de Na colocando o braço protetoramente em volta dos ombros dela. Os 4 permaneceram imóveis, atordoados como árvores após um furacão, ainda de pé, mas irrevogavelmente mudados. Boa sorte com a sua escolha, concluiu Na, virando-se para sair. Foi quando ouviu o som de palmas lentas e rítmicas vindas da entrada do acampamento. A figura do diretor Reynolds emergiu das sombras acompanhado pelo treinador Kim e 3 outros alunos. Todos tinham testemunhado os últimos minutos da partida. O olhar do diretor alternava entre os grupos, mas sua expressão severa indicava que, pela primeira vez na Academia Westwood, a balança da justiça estava começando a se equilibrar. O que ninguém poderia ter previsto, porém, eram as transformações que esse simples ato de resistência desencadearia nos corredores daquela escola nos dias seguintes, e como a vida de Nar mudaria para sempre depois daquela tarde. Na manhã seguinte, a Academia Westwood parecia uma escola diferente. Os corredores, normalmente dominados por grupos fechados e hierarquias rígidas, agora estavam animados com uma energia diferente. O vídeo do campo de atletismo, editado para proteger a privacidade de Na, mas mantendo as ameaças e a agressão claras, tinha sido partilhado num grupo restrito de professores e conselheiros. Na chegou cedo, tentando evitar olhares, mas era impossível passar despercebido. Alguns alunos aplaudiram discretamente, outros simplesmente acenaram com a cabeça respeitosamente. A transformação mais surpreendente, no entanto,
ocorreu no escritório do diretor Reynolds. A Sra. Carter começou, indicando a cadeira à sua frente. Em 25 anos como educadora, nunca testemunhei um ato tão covarde como o que vi ontem. Na acenou com a cabeça silenciosamente, esperando a reprimenda que sempre se seguia a qualquer conflito. A distribuição igual da culpa, independentemente de quem tivesse começado. Nunca vi tanta dignidade diante da adversidade. Ele continuou, surpreendendo-a. Westwood falhou com você e com os outros alunos. Isso muda hoje. O que se seguiu foi uma transformação que ninguém poderia ter previsto. Jake, Tyler, Marcus e Olivia foram suspensos por 2 semanas, condicionados a prestar serviços comunitários e a participar de sessões obrigatórias com conselheiros. Os pais de Jake, ao contrário do que todos esperavam, não tentaram encobrir o incidente. Elizabeth Walters, mãe de Jake e uma cirurgiã renomada, apareceu pessoalmente para pedir desculpa a Nena e à sua família. O meu filhote tem muito a aprender sobre caráter e consequências, disse ela, com os olhos cheios de uma mistura de vergonha e determinação. E ele aprenderá o que for preciso em 2 semanas. A Westwood Academy implementou um programa anti-bullying, liderado por alunos e, surpreendentemente, Olivia foi a primeira a voluntariar-se. Eu estava do lado errado, confessou ela a Nina num corredor vazio, longe da audiência que normalmente validava todas as ações. Vi o que fizemos através dos olhos de outra pessoa pela primeira vez e não consegui reconhecer quem eu era. Nena, que poderia facilmente guardar rancor, escolheu um caminho diferente com o apoio do seu pai, Terence. Ela transformou a sua experiência num clube de autodefesa inclusivo para estudantes e qualquer aluno interessado. O diretor não apenas aprovou a iniciativa, mas atribuiu recursos e espaço no ginásio a autodefesa não tem a ver com magoar, Nena explicou na primeira reunião para uma sala surpreendentemente cheia. Tem a ver com conhecer o seu valor e estabelecer limites. Marina, sempre ao seu lado, sorria orgulhosamente, enquanto filmava a amiga para o jornal da escola. Quem diria que aquela noite no baile mudaria tudo? O regresso de Jake foi diferente do que todos esperavam. Sem a sua arrogância habitual, ele caminhava pelos corredores como alguém que estava a reaprender a ocupar espaço. Na 3ª semana, ele fez algo que chocou toda a escola em que estudava o clube de autodefesa de Nena. Um silêncio pesado caiu sobre a sala quando ele entrou parou no meio de uma demonstração. Os seus olhos encontraram os dele. Posso ficar? E perguntou ele, a sua voz carregada de humildade que ela nunca tinha ouvido antes. Na estudou-o por um momento, depois acenou com a cabeça. Todos podem aprender a defender-se a não ser agressores. Uma semana depois, Tyler e Marcus também apareceram. Não como amigos inseparáveis, mas como indivíduos a fazer as suas próprias escolhas pela primeira vez. Nos meses seguintes, a Westwood Academy começou a mudar as barreiras invisíveis entre os alunos bolsistas e os pagantes. Não desapareceram completamente os sistemas de privilégios, raramente mudando da noite para o dia. Mas algo fundamental tinha mudado. O respeito já não era determinado pela conta bancária dos pais ou pela marca da roupa. No último dia de aulas, Nena encontrou um envelope no seu cacifo. Dentro estava um cartão assinado por Jake, juntamente com uma doação anônima para expandir o programa de bolsas de estudo da escola. Algumas lições doem mais do que outras, escreveu ele. Obrigado por me ensinar a cair e a levantar-me de forma diferente. O seu pai, Terence, tinha razão. As ações têm consequências, mas o que ninguém previu foi como essas consequências poderiam transformar não apenas indivíduos, mas um sistema inteiro. Naquela noite, sentada na varanda com o pai e observando pôr do sol, Nena refletiu. Sabes o que aprendi este ano, pai? O que, querida? A verdadeira justiça não é derrubar as pessoas. É elevar os padrões, é mostrar que todos merecem respeito. Não porque podem vencer alguém numa confrontação, mas porque todos somos igualmente valiosos. Terence sorriu, orgulhoso, sem palavras. E foi isso que ensinou a toda a escola. Às vezes, basta uma pessoa que se recusa a aceitar a injustiça para que uma transformação comece. Não se trata
de vingança ou humilhação. Trata-se da coragem de estabelecer limites e da sabedoria de oferecer caminhos para a mudança. Nina não se limitou a defender-se. Ela criou espaço para outros crescerem e mudarem.